Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 5. Vamos ler sobre a necessidade de possuirmos a mente de Cristo Jesus e quais as implicações em tê-la. Amém? Diz-nos a palavra de Deus. Vamos ler apenas a última parte do versículo 16 de 1 Coríntios capítulo 2, que diz: Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amados, quando nós paramos um pouquinho nesse texto e vamos fazer uma reflexão um pouco maior, um pouco mais longa, mais cuidadosa, nós somos confrontados com uma verdade que nós precisamos estar atento a ela e vivenciá-la no nosso dia a dia. Nesse texto nós vemos o apóstolo Paulo escrevendo ao povo da cidade de Corinto e falando a eles que nós temos a mente de Cristo. Ou possuir a mente de Cristo é você ter impresso no teu caráter, impresso na tua vida, impresso na tua existência, aquilo que é comum ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A mente, na verdade, é o centro da nossa existência, é a nossa alma. Nós podemos entender desta forma, meu irmão, e quando Paulo diz que nós precisamos ter a mente de Cristo, isso envolve todo o nosso ser, não apenas como alguns pensam e chegam à conclusão que Paulo está referindo-se a pensamentos. Não, de forma alguma Paulo está referindo à nossa existência. A nossa existência precisa estar de acordo com aquilo que Cristo quer. Isto é maravilhoso demais. Porque, irmãos, nós somos comprados no sangue de Jesus, comprados para sermos igual a Cristo. Tornamo-nos propriedade do Senhor. Ele nos comprou a preço de sangue, para que nós pudéssemos abdicar a nossa vida, abdicar os nossos costumes, abdicar o nosso próprio eu, para que o Senhor fosse, para que Cristo seja entronizado no centro da nossa vida. E quando nós fazemos um compromisso com o nosso Senhor, quando você que me ouve levantou a mão, ou um dia você parou e achou e concluiu, movido claro pelo Espírito Santo de Deus, que tu precisavas de um compromisso mais sério com o Todo-Poderoso e consagrou a Ele a sua vida, você, meu irmão, em outras palavras, se entregou por completo para Deus. Você se entregou por completo para o Todo-Poderoso. E quando nós nos doamos para o Todo-Poderoso, isso fazemos de forma voluntária, o Senhor não te obriga a isso, mas você sente que este é o caminho verdadeiro, que este é o caminho real, e quando você abre mão dos teus prazeres, planos, projetos, quando você abre mão do teu querer para que a vontade do Senhor sobressaia na tua existência, o Eterno vem e move poderosamente na tua existência, na tua vida. E nós, irmãos, como novas criaturas que somos, como povo de Deus que somos, como vidas lavadas, restauradas, purificadas, renovadas, e hoje semelhantes a Cristo Jesus, precisamos definir para nós um caminho que seja reto, um caminho que seja agradável aos olhos de nosso Senhor e Salvador, um caminho no qual nós podemos, através de nossos atos, das nossas ações, honrar e glorificar o nome santo de nosso Senhor. Estamos vivendo dias um tanto quanto conturbados com relação à fé. É tanta coisa que temos ouvido, tanta coisa que temos visto,
E chega um ponto que você, se não conhecer a palavra de Deus, e ele já diz: errais por não conhecerdes as Escrituras, e muitos erram porque não conhecem as Escrituras. Mas se você não tem esse conhecimento, se você não está enraizado em princípios bíblicos, você fica solto, levado por toda sorte de doutrinas, ventos de doutrinas, ensinamentos falsos, homens que se levantam com princípios que ferem o nosso alicerce da fé, que é a Bíblia. E nós, amados, como aqueles que cultuamos o nosso Senhor, que respeitamos os princípios de Deus, precisamos nos levantar como atalaias, atalaias que não se calam, atalaias que procuram observar toda a situação, toda a região, para que nos momentos certos possa dar o aviso de alerta. É assim, irmãos, que deve ser a nossa vida, uma vida regida pela graça de nosso Senhor. Mas como eu estava falando, irmãos, são dias difíceis, complexos, dias nos quais nós estamos visto que o falso profeta se levanta com poder, se levanta com autoridade, se levanta fazendo coisas extraordinárias, e como já diz a Bíblia, se possível, até os próprios eleitos serão enganados. E é verdade, irmãos. Há situações que você para e você não sabe quem é que tem razão. Não é verdade? Quantas vezes você já sentiu-se no canto de parede e você faz aquele autoquestionamento: mas será que isso é de Deus? Será que isso é de Deus? Está chegando um ponto, irmãos, que está difícil. Se não houver o discernimento do Espírito, está difícil você saber se é ou não de Deus. E é por isso que a palavra já diz que, se possível, até os próprios eleitos seriam enganados. E nesses dias, irmãos, que a mídia floresce, a mídia dita todas as coisas. São programas de televisão, é jornal, é internet, são os rádios. Enfim, nós temos visto que a sociedade tem sido totalmente direcionada pela mídia. São os formadores de opinião que usam esses veículos, para impor, muitas vezes impor, os seus princípios. E muitos desses princípios estão longe da verdade, longe da vontade, totalmente desassociados de Deus. Mas uma coisa interessante que nós temos observado, amados, é a onda gospel. A onda gospel. Nós, como cristãos que somos, cristãos evangélicos que somos, até ficamos felizes porque temos visto que o cristianismo evangélico cada dia ganha mais espaço na mídia. A cada dia que passa, são mais programas, são mais espaço aberto para os nossos cantores, principalmente nossos superstars. E isso, irmãos, de certa forma, deixa muita gente muito feliz, muito alegre, até louva a Deus. Mas eu quero dizer que é preciso um pouco mais de cuidado, amado, um pouco mais de zelo, porque nós vivemos num mundo dirigido, num mundo que está nas mãos de Satanás, e isso é bíblico. A palavra de Deus nos diz que esse mundo jaz nas mãos de Satanás. Sabemos que a mídia, grande parte da mídia, a mídia secular, ela é dirigida por Satanás, está sob controle das trevas, de espíritos que não glorificam o nome santo de Deus. E nós sabemos, irmãos, que não é muito comum que o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, abra espaço para o Senhor, abra espaço para as coisas de Deus, abra espaço para a exaltação do nome do Senhor Deus. E eu quero falar para você, meu amado, que existe um ditado popular que quando a esmola é muita, o santo desconfia. Não se aplica ao nosso contexto, mas é uma verdade.
Diz o ditado popular que quando a esmola é muita, é grande, o santo desconfia. E nós precisamos parar um pouco, irmãos, e refletirmos para ver o que está acontecendo em nossos dias. Se realmente nós temos visto o mover do Espírito Santo de Deus nessas situações, ou se isso tudo é uma forma de esperteza, uma estratégia da profundeza do inferno, para que o Evangelho seja cada dia mais visto como alguma coisa banal, algo banalizado, algo comum, que já não surte o efeito que deveria causar nos corações. O aspecto das músicas, por exemplo, o aspecto musical gospel, o que nós temos visto, irmãos, é que há uma assim, banalização da música. São as pessoas que estão correndo atrás cada vez mais de visibilidade na mídia, e para tal pagam o preço que acham. São aqueles que se colocam como superstars. São aqueles que, sei lá, irmãos, nas suas ações não refletem a paz, não refletem a glória, não refletem a Cristo Jesus. No entanto, são eles que estão aí embalando o povo evangélico. E nisso tudo, irmãos, nós precisamos estar atentos, porque, como disse antes, toda esta mídia está nas mãos das trevas. Mas por que, irmãos? Por exemplo, o Raul Gil leva ali os gospel. Por quê? Porque dá audiência. É meia hora de audiência. Estou falando meia hora, não sei realmente quanto tempo é dedicado, mas vamos colocar meia hora de gospel para 2 horas, 3 horas de programa. E isso, irmãos, aqueles pingos, aquelas gotas, faz que muitos fiquem a tarde toda curtindo uma programação secular, uma programação que não edifica o espírito, uma programação que destoa da vontade do Senhor. E a Bíblia já dizia que nós temos a mente de Cristo, e Paulo já dizia, nós temos a mente de Cristo, e a nossa mente precisa, irmãos, receber apenas o alimento que vem do alto. Nós não podemos de forma alguma nos dar o direito de nos envolvermos com essa mídia secular pecaminosa e curtirmos o Raul Gil, por exemplo, durante toda a tarde, só esperando os gospel chegar. Isso é enganação do maligno, isso é satisfação da carne, isso é você dando lugar às trevas na tua existência, isso é você contaminando a tua vida com aquilo que não vem de Deus, isso é você ferindo o Espírito Santo de Deus que habita em você, isso é você pecando contra Deus. E você precisa estar atento, irmãos, a essas situações todas. Nós temos visto, irmãos, que o inimigo tem conseguido penetrar nos corações das pessoas e plantado dentro da mente das pessoas que tudo é aceitável desde que leve o nome de Jesus. Quero falar para você que não é desta forma, não é assim. Cristo não quer essas coisas, meus amados. Deus não quer isto, porque Deus não precisa disso. O Senhor deixou a missão de falarmos do seu amor nas mãos dos seus servos fiéis. É você que me ouve, é você que é fiel a Deus. Essa missão é tua. Essa missão não é do Raul Gil, não é da Eliana, não é sei lá de quem mais que está aí entrando na onda do gospel. Até a Xuxa toca gospel, roda gospel no seu programa, convida gospel. Amados, nós não podemos cair nessa armadilha do inimigo. Não podemos cair nessa armadilha. Porque muitos que não assistiam a Xuxa, agora assistem porque ela esteve ali com uma cantora gospel. Muitos não assistiam a Eliana, não se contaminavam com aquelas porcarias da Eliana, mas agora se contamina porque tem um gospel na sua casa. Acho que é a Eliana que faz esse quadro, não é? Tem um gospel na sua casa. Aí a galera vibra, a galera gosta, a galera curte. E nesse pacote, meu querido, nesse bolo recheado de gospel, vem toda uma situação
que Deus não aprova, que Deus desabona, porque a obra de Deus não é brincadeira, não é entretenimento. A obra de Deus não é isso que nós temos visto hoje, as mini pastores, mini pastoras, isso tudo, meu irmão, não procede do Senhor, porque a obra do Senhor não se faz dessa forma. A obra de Deus se faz com poder, com autoridade, e você precisa ter a mente de Cristo Jesus verdadeiramente. Mas para que você possua a mente de Cristo, é necessário refletir Jesus na tua existência. Refletir Jesus na tua existência é você frutificar no Espírito. É você dizer não para as obras da carne. É você viver separado deste mundo. E a separação deste mundo consiste em abandonar aquilo que não edifica, aquilo que não agrada a Deus, aquilo que não é bom aos olhos do Senhor. Uma pergunta para você que me ouve. Você acha que Jesus Cristo, se fosse nosso contemporâneo, sentaria na frente do Raul Gil para esperar os gospel chegar? Você acha que Jesus Cristo se alegraria com essa onda que está por aí, muito louca, muito pirada? Você acha que Jesus Cristo estaria de bem com essa situação toda? Eu quero lembrar você, meus queridos, que no passado, nos seus dias, só porque havia no templo pessoas que de uma forma queriam colaborar com o culto, colaborar com o sacrifício, vendiam os animais para serem sacrificados e trocavam as moedas pela moeda local lá em Jerusalém. Quando Jesus entrou ali, ele derrubou mesa, expulsou aquele povo todo, e ali ele falou que não era lugar dessas coisas. O que nós temos visto hoje, meus irmãos, é algo muito parecido. São aqueles que estão aí pegando carona. Ali no templo, aquelas pessoas vendiam até por direito, porque as pessoas chegavam distantes, não tinham animal para o sacrifício, chegavam com moedas diferentes. Ali tinha os cambistas, os vendedores. E nós temos visto a mesma coisa hoje, meus irmãos. São esses que estão à porta do templo, estão aí vendendo essas coisas, enganando o povo. Certamente Jesus Cristo derrubaria tudo isso, jogaria por terra e rejeitaria de forma clara, porque ele não vê, e eu não consigo também ver a glória de Cristo nisso. Sim, um tanto de gente esperta, faturando alto financeiramente falando, faturando alto na audiência do chamado gospel, na audiência dos cristãos evangélicos, e ainda, irmãos, aproveitando e sendo usados pelo inimigo para inserir nos contas-gotas, inserir muitas vezes de forma bem explícita aquilo que não presta e aquilo que tem sido consumido no decorrer dessa programação maligna. Quantas vezes você está assistindo aí uma programação dessa na televisão? O quadro gospel, pequenininho, legalzinho, né? Cantou bonitinho, olhinho fechado, trejeito. A apresentadora, o apresentador se emociona, aquela história toda. Aí fechou aquela porta e quando abriu o próximo bloco, lá vem aquela mulherada pelada, aquela música sensual, aquela música imunda, aquela música porca, aquela música que rouba do homem a comunhão com Deus, que quebra na vida do homem a comunhão com Deus. E você está ali no embalo e você consegue assimilar, consumir, aceitar, receber aquilo que está sendo jogado para você. É isso, irmãos. Não se alegre. Não se alegre. O diabo, irmão, Satanás, ele será sempre o inimigo, entre aspas, mortal do ser humano. Ele será sempre o inimigo mortal. O inimigo, entre aspas, mortal de Cristo Jesus e da obra divina. Me responda como é que ele está dando essa colher de chá toda. Ah, não, tudo bem, gospel é bom. É bom nada, irmãos. É porque existe toda uma estratégia firmada, fundada, elaborada lá nas profundezas do inferno para arrebatar você da presença do Senhor, para enfraquecer a tua fé, para inserir na tua mente princípios não cristãos,
princípios diabólicos, pecaminosos, e que muitas vezes as pessoas estão comendo numa boa. Povo de Deus, eu quero chamar a vossa atenção. Nós não precisamos disso. Você precisa lembrar que aquele que nos chamou, aquele que nos comprou a preço de sangue, é o dono de todo o universo. Foi Ele que fez todo o universo, e Ele não precisa lançar mãos, amados, lançar mãos de coisas impuras, para que através das coisas impuras a sua palavra seja pregada. Isso é engano satânico, povo de Deus. Engano satânico. Muitos usam aquele texto que diz: se nós nos calarmos, as pedras clamarão. As pedras clamarão. Ah, são as pedras que estão clamando. Não, amado, não se aplica nesse aspecto. Não é por aí, não se engane. Não tem pedra clamando pela palavra de Cristo coisa nenhuma. Tem pedra sendo usada pelo inimigo para destruir, meu irmão, a fé em Cristo Jesus. Meus amados, nós não podemos esquecer jamais que o Senhor exige dos seus servos que sejam santos, que sejam puros, que sejam lavados. O sacerdote nos tempos passados, ao entrar no templo, ele se preparava antes. Ele passava por todo um ritual de purificação. Nós vemos que no Novo Testamento que o Senhor chama os seus, mas chama também para um ritual de purificação, para serem separados, purificados no sangue de Cristo Jesus. Agora me fala, por que o Senhor abriu mão disso? Ah, nós estamos no século 21, não é mais bem desta forma? Hoje Deus pode usar a mão desses que estão aí, esses que andam no pecado, impuros, sujos, de programas impuros, sujos, imundos. Ah, hoje Deus pode usar desses programas. Irmãos, isso é engano do maligno, isso é engano do diabo. O Senhor diz que nós temos a mente de Cristo Jesus, e a mente de Cristo Jesus nos leva à santidade, a cultivarmos vida santa, a sermos segundo Ele, semelhantes a Ele, refletirmos a sua imagem em nossos atos e ações. E vale ressaltar que nos dias atuais, com essa liberdade que nós temos no Brasil, glórias a Deus pela liberdade que nós temos no Brasil, o Senhor não precisa lançar mão de ímpios. Deus não precisa lançar mão de ímpios como fez lá no Antigo Testamento, porque não tinha dentro de Israel ninguém que pudesse ser usado. Ele lançou mão de ímpios, mas nós vivemos um tempo que há pessoas, há sacerdotes, há vidas santificadas, purificadas e cheias do Espírito Santo. Nós vivemos dias em que o Senhor tem instrumento e Ele não precisa mais. Aquilo lá foi um caso extra. Ele não precisa lançar mão dos ímpios para pregar o seu santo e bendito evangelho, porque essa é uma causa do povo de Deus, santificado, purificado, lavado no sangue de Jesus. E eu quero falar para você, meu irmão, muda a tua mente, muda. Abra teus olhos, veja a obra de Deus com seriedade, veja a obra de Deus com profundidade, não veja a obra de Deus como algo superficial, jogado ao vento, não, de forma alguma, mas veja a palavra de Deus, veja a obra do Senhor como algo alicerçado em alicerces eternos, fincados na rocha que é Cristo Jesus, imutáveis pelos séculos dos séculos. E Deus, meu irmão, com certeza não vai lançar mão destes imundos que estão por aí para fazer a sua obra. Sim, esses serão usados pelo pai das trevas, pelo pai da mentira, como aqueles que são levantados para tumultuar, para confundir a cabeça das pessoas, para deixar as pessoas sem horizontes, sem alicerces, soltos, com suas casas sobre a areia. E são esses aqueles que são derrotados pelo inimigo, que são tragados pelo inimigo. E nós precisamos estar atento a isso, povo de Deus. Atento a isso. Atento a isso. Me fale
A Som Livre é da Globo, é o braço musical da Rede Globo. Me diz, qual o objetivo da Rede Globo em gravar gospel? Nós sabemos que a Rede Globo é uma rede de comunicação que não tem laços com o cristianismo evangélico. Se não há laços com o cristianismo, se não há laços com Cristo Jesus, você sabe com quem são os laços dela. Isso é nítido, todo crente sabe dessa história toda. Agora me fala, qual o objetivo da Rede Globo em lançar os nossos superstars gospel, em levá-los no Faustão, em levá-los na Xuxa, e entre outros programas da sua grade? Qual o objetivo, meu querido? Ah, meu irmão, acorda, acorda. Tudo isso é plano do nosso inimigo, inimigo das nossas almas. Não é bênção não, amado, não é bênção. E o resultado nós já temos visto aí, tá? O resultado nós temos contemplado é uma juventude fraca, uma juventude doente espiritualmente falando, uma juventude moldada por este mundo. E nós, como povo de Deus, precisamos abrir os olhos e incutir na mente dos nossos jovens a mente de Cristo, ensinar-lhes a palavra de Deus. Que você, meu irmão, cultive dentro em si a mente de Cristo Jesus e entenda: se você tem a mente de Cristo, é impossível frutificar na carne, é impossível andar no pecado, é impossível fazer aquilo que desagrada a Deus, porque é a mente de Cristo, é a mente de Cristo. Cristo jamais andaria no pecado, jamais negaria o Todo-Poderoso, jamais andaria nas trevas. Isso é para você. Acorde, acorde enquanto é tempo e cultive a mente de Cristo Jesus, que frutifica numa vida santa e reta, uma vida santa e reta. E vale ressaltar que sem santidade é impossível ver a Deus. Sem santidade é impossível ver a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus faça você entender que tudo isso, meus amados, é o plano do inimigo para que, se possível, engane o próprio eleito, para que, se possível, até o eleito seja enganado pela sua artimanha maligna. E lembre-se, Paulo escrevendo à cidade de Corinto, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, nós, porém, temos a mente de Cristo Jesus. Que você também tenha a mente de Cristo Jesus. Amém?